Bem, o que veremos nesse capítulo? Vamos falar sobre títulos de renda fixa, por exemplo, os títulos públicos federais, estaduais e municipais, as características principais desses títulos públicos, liquidação desses títulos públicos e depois vamos falar de um outro tipo de título de renda fixa, que são os títulos privados, né, emitidos por instituições privadas, não públicas, né? E aí vamos falar do CDB, do RDB, da letra de câmbio, do CDI, do LCI, da LH, que é a letra hipotecária, e da letra financeira, a LF. Será uma sopa de letrinhas e eu acho que se você já está acostumado no seu dia a dia profissional a lidar com essas letras ali e tal, você vai se sair muito bem. Se você não está, você vai ver que ao longo do curso isso vai ficar cada vez mais inserido no seu dia a dia, no seu pensamento, na sua memória, e você vai ter maior facilidade aí de associar um título associado a uma letra e associado a uma característica, um conceito que ele representa. Depois de falar desses títulos de renda fixa, né, tanto os públicos quanto os privados, vamos falar também da parte de câmbio, né, e aí aspectos relacionados à liquidação de câmbio e aspectos tributários sobre o câmbio. Bem, iniciando aí o capítulo de a parte de títulos públicos, né? Bem, você imagina um governo, por exemplo, federal, ele arrecada valores através do pagamento de impostos e ele usa esses valores arrecadados ali para pagar despesas correntes, por exemplo, servidores públicos, hospitais, segurança pública e etc., né, e fazer investimentos, né, obras de infraestrutura ali no país. Se a receita é maior que a despesa, né, em investimentos, a gente chama que tem um superávit primário, um superávit. Se, no caso, a despesa, a receita, né, os impostos, é inferior às despesas em investimentos, a gente fala que tem um déficit público, né? E basicamente é o seguinte, se tem um déficit, está faltando dinheiro para cobrir ali os gastos do governo naquele ano. O que o governo faz? Ele pega dinheiro emprestado, né? E um dos mecanismos de pegar dinheiro emprestado é através da emissão de títulos públicos. Ele vai ao mercado, emite títulos públicos, né? E investidores compram esses títulos públicos. Com esse dinheiro arrecadado, o Tesouro Nacional, que é a instituição que vai fazer essa gestão da dívida pública, vai cobrir aquele déficit público, né? É claro que os investidores estão interessados nas taxas de juros ali que o governo está pagando anualmente, semestralmente, etc. ali, estão interessados nessa rentabilidade e por isso eles investem seu dinheiro ali. Bem, essa emissão de títulos públicos, então, é uma forma de captação de recursos para financiar, né, essa dívida pública, né? O governo federal ali, então, como nós dissemos, acaba emitindo títulos públicos através do Tesouro Nacional. Guarde isso, é a entidade do sistema financeiro nacional responsável pela gestão da dívida pública ali, então, através da emissão ali de títulos públicos, né, federais. E esses títulos públicos federais são negociados diretamente através de uma plataforma criada para negociação diretamente por pessoas físicas, que é o Tesouro Direto, né? É uma forma de negociação desses títulos públicos. Uma outra forma são negociações de mercado aberto, de leilão, que a gente chama de negociações de open market, ali no qual, principalmente nesse segundo caso, vai participar investidores institucionais, grandes investidores ali com a compra e venda desses títulos, né? Títulos públicos emitidos por governos estaduais e municipais. Isso havia no passado, você imagina, da mesma forma que o governo federal tem um déficit público, né, federal, você pode ter um estado ou um município com esse déficit, né? Não tem imposto, não tem arrecadação suficiente para cobrir essas despesas, né? E aí, no passado, era permitido que estados e municípios emitissem também títulos públicos, e aí, nesse caso, estaduais ou municipais, e com isso eles conseguiam financiar o seu déficit, né, ali. E com a Lei de Responsabilidade Fiscal lá do ano 2000, foi proibido isso, exatamente porque você criava estados e municípios muito endividados, essa dívida pagando juros grandes e não se via previsão, não se via
uma responsabilidade no longo prazo no pagamento dessa dívida, né? O que significa, muitas vezes, você pegar e receber o dinheiro agora, mas está com uma dívida que vai comprometer, muitas vezes, até gerações futuras, né? No pagamento dessa dívida. Ou seja, gerações futuras pagando seus impostos, já boa parte não vai ir para o bem-estar ali do dia a dia, mas sim para o pagamento dessa dívida contraída há anos atrás, muitas vezes há gerações anteriores. Então, com a lei de responsabilidade fiscal, você proibiu estados e municípios aqui no Brasil de emitirem novos títulos estaduais ou municipais. E aí o que acontecia? E os títulos públicos estaduais e municipais já existentes? A União pegou e combinou o seguinte com os investidores: olha, eu vou converter a responsabilidade desses títulos já emitidos, né, será da União. Então ela assume essa dívida de estados e municípios, né, perante os investidores, e os estados e municípios acabam pagando mensalmente à União exatamente por ela ter assumido essa dívida, que era deles. Proporcionalmente, acaba pagando o proporcional à dívida de cada estado e município, né? Enfim, e aí é que nós temos essas dívidas dos estados e municípios ali em relação à União. Até recentemente, com crises fiscais ali, né, de déficits em estados e municípios do Brasil, se cogitou ali uma mudança normativa, uma mudança de lei ali que levasse a essa revisão da lei de responsabilidade fiscal, mas isso não teve sucesso. Bem, em relação aos títulos públicos federais, né, existem duas características, duas formas, né, que é aqueles títulos públicos federais que não pagam cupons e aqueles que pagam cupons. O que é um cupom? Cupom é um pagamento de juros periódicos. Esse nome, né, veio no passado você tinha um título público, era um papel, realmente era um papel, né, hoje é só escritural, ou seja, só eletrônico, né, mas no passado você tinha um papel que representava esse título público e esse papel você tinha cupom, são pedacinhos de papel atrelados ali que você poderia destacar ali esses pedacinhos de papel, esses cupons, e lá no vencimento, geralmente no final do semestre, você destacava esse cupom e ele ia lá e recebia o valor daquele cupom, por exemplo, 6%, 10% do valor do título, né? Então, basicamente é o seguinte: os títulos públicos federais, aqueles que não pagam cupons, são LTN, LFT, NTNB principal e NTNH, tá? Você tem que decorar os títulos públicos que não pagam cupons, essas letras? Sim, tem, né? Já os títulos públicos que pagam cupons vão ser a NTNB, lembrando que não confunda NTNB principal com NTNB. A diferença das duas é que a NTNB principal não paga cupom, já a NTNB paga cupom. Então, quem paga cupom é NTNB B, NTNC, NTND e NTNF. Então, lembrem que os títulos públicos principais que pagam cupom são aqueles NTN, B, C, D e F, ok? Então, paga cupom NTN, B, C, D e F. E o restante não paga cupom. Bem, o que não paga cupom, o fluxo ali de pagamentos desse título, você consegue ver no seu vídeo ao lado, acontece dessa forma, né? No momento zero, né, ali o investidor realiza a compra desse título e transfere os recursos. Então, ele vai lá no Tesouro Direto ou num leilão de open market e compra esses títulos, faz a transferência dos recursos para o Tesouro Nacional, né? A União arrecada esse valor e aí você tem esse valor investido na data da compra, né? Qual o valor que ele acaba pagando por cada título? Paga o preço unitário, o que a gente chama de PU,
né? E esse preço unitário ele vai variando dia a dia. Então, você comprar um determinado título hoje, vai ter um P1, preço unitário, daquele único título, né? Já amanhã ele já vai ter um outro preço unitário, né? E vai ser transcorrido um tempo, né, até a data do vencimento. E aí a gente vai ter diversos vencimentos. O mesmo tipo, uma mesma LFT, uma mesma LTN tem diversos vencimentos, né? Lá. E aí, na data do vencimento, o investidor vai receber um valor investido mais uma rentabilidade, né? Ali. No final, então, esse valor investido mais a rentabilidade, a gente chama de valor de face ou valor nominal. Guarde isso. Está comprando, ele paga o preço unitário. Na hora de receber lá esse título, né, a rentabilidade mais o valor investido, ele recebe o valor nominal ou valor de face. Tá? Nesse caso aqui não tem taxa, não tem cupons ao longo do período. Já no outro caso, né, no pagamento de cupons, você observa um outro fluxo de caixa ali nesse investimento, que é a presença desses cupons intermediários, né, ao semestre, né? E aí, basicamente, você, por exemplo, aqui você tem uma taxa anual de cupom de 10% ali. Então, 10% lá do valor nominal do tipo, você está recebendo todo semestre em cupom, né? Todo semestre. Claro, uma taxa anual de 10%, por exemplo, vai ter uma taxa proporcional lá no semestre. A gente já sabe como faz aquela conversão, né, de taxa anual para taxa semestral, ou semestral para anual, assim. Bem, vamos ver uma outra característica dos títulos públicos federais aqui, de cada um dos tipos, né? O Tesouro Nacional verificou que, principalmente com o Tesouro Direto, que é a venda direta para pessoas físicas, que esses nomes, essa sopa de letrinhas LTN, NTNF, NTNB principal, NTNB, NTNC, LFT, muitas vezes, para o investidor profissional, né, que está trabalhando com isso no dia a dia, ele não tem nenhuma dificuldade, né? Já para o investidor pessoa física ali, que está fazendo aquela compra direta através do Tesouro Direto, ele não tinha o entendimento daquele produto que estava comprando, né, que ele estava adquirindo. E essas letras dificultavam ainda mais esse entendimento. Então, resolveu-se mudar, de alguns anos para cá, esses nomes ali por nomes mais intuitivos. Então, por exemplo, a LTN, né, ali passou a se chamar Tesouro Prefixado. Por quê? Porque ela já era e continua sendo um título que tem uma taxa de juros pré-fixada. Então, você já sabe lá na LTN que, por exemplo, é de 4%, quando você compra aquele título, 4,2%, um exemplo ali, que é a taxa de rentabilidade anual. Então, você haja o que houver, você vai estar recebendo aqueles 4,2% lá de rentabilidade anual, no caso do Tesouro Prefixado a LTN, né? Já a NTNF é um tesouro prefixado com juros semestrais e passou-se a ter esses nomes mais intuitivos, né? Então, a NTNF é igual a LTN, porém ele paga cupons. Além disso, o Tesouro IPCA, que é NTNB principal, né? Nesse caso, ele já é um título, né, pós-fixado, né, não é pré-fixado, como os anteriores que falamos, ele é pós-fixado, e ele vai estar pagando lá um indexador, que é o IPCA, a inflação, mais uma taxa de juros, né? Então, nesse caso, a gente diz, inclusive, que a taxa de juros, a rentabilidade, como ele está pagando o valor da inflação do período, IPCA, que é variável, mais uma taxa de juros fixa, a gente diz que ele tem uma rentabilidade real. Rentabilidade real significa que é uma rentabilidade real positiva, significa que ele está pagando um valor acima da inflação, né? Por quê? A rentabilidade nominal é a real mais a inflação. Se ele está pagando a inflação mais uma taxa de juros, você tem, então, uma rentabilidade real positiva, um valor positivo para a rentabilidade real. Já o Tesouro, o NTNB, não é o NTNB principal, o NTNB puro ali, a diferença é que ele tem juros semestrais. E esses juros semestrais ali, esse cupom ali anual é de 6%.
O Tesouro IGPM, o NTN-C, né? É a mesma ideia do NTN-B ali, paga juros semestrais, só que ao invés de usar o indexador IPCA, ele vai usar um outro indexador para inflação, que é o IGPM, né? E nesse caso, ele vai continuar tendo uma rentabilidade real, vai ter é um título pós-fixado, né? Pois depende ali do valor que o indicador, o IGPM, vai ter a posteriori, por isso ele é pós-fixado, né? E ele paga cupons também anuais de 6%. E, por fim, o Tesouro Selic, a chamada LFT. Então, lembre também que LFT é o Tesouro Selic. É um título pós-fixado porque ele está atrelado a um indexador que é a taxa Selic, né? Aquela taxa que basicamente tem a taxa Selic meta, que é aquela divulgada, definida pelas reuniões do Copom, né? E a Selic Over, que é aquela que o mercado pratica, mas é muito atrelada lá à Selic. Então, o desempenho da taxa Selic é uma taxa a posteriori, você não sabe qual vai ser o valor dessa taxa, por isso é um título pós-fixado, né? E que não tem o pagamento de cupons. Uma característica interessante que a gente coloca aqui é o chamado valor nominal atualizado, né? Então, por exemplo, a LTN, ela tem um valor nominal, o valor de face, aquele valor que você vai receber lá no vencimento de R$1.000, né? E, por exemplo, esse título é negociado a 700, 800, né? Enfim, valores menores que R$1.000, né? Já em títulos, por exemplo, como o IPCA, o NTN-B principal, o NTN-B, NTN-C e até o Tesouro Selic, você vai ter lá no vencimento a recebimento do valor nominal, só que esse valor nominal vai estar atualizado, ou seja, corrigido. Então, lá na data base dele, que foi quando ele era de R$1.000, foi lá na data de 15/7 do ano 2000, ele valia R$1.000, né? Só que isso foi sendo corrigido e hoje o valor que você vai receber lá no vencimento vai ser o valor nominal atualizado, tá bom? Então, por isso, é um valor de R$3.000, R$4.000 lá no vencimento, né? Então, é isso que a gente chama de VNA, o valor nominal atualizado. Para alguns títulos, ele é atualizado, para outros títulos, como a LTN, NTNF, ele não é atualizado, tá? Então, é aquele mesmo valor de R$1.000. Então, com isso, a gente tem esse outro gráfico aqui que mostra um resumo ali dessas características que nós falamos, né? Ali, em termos da rentabilidade pré-fixada, né? Quem tem rentabilidade pré-fixada é a LTN e a NTNF. Você tem que saber. A pós-fixada é a LFT, ou Tesouro Selic, chamado também, né? A indexada a um indicador, né, é NTN-B principal e a NTN-B, que são indexadas ao IPCA, e a NTN-C, que é indexada ao IGPM, ok? Então, basicamente, aqui você tem essas características e outra característica é juros no vencimento, ou seja, não pagando cupons, é LTN, LFT, NTN-B principal. Quem paga cupons dessa que a gente falou é a NTN-B, C, D e F. Ok? Bem, a gente observa agora também um extrato aqui na sua tela, né, no qual eu tirei ali do dia 29 de setembro de 2020, diretamente do site, como você pode observar ali, do Tesouro Direto, né? E aí a gente observa algumas características aqui do que a gente já está falando, né? Primeiro, que os títulos, tá aqui na parte da esquerda, né, nessa coluna da esquerda, os títulos, eles se classificando, tendo a denominação não mais de LTN, LFT, essa sopa de letrinhas, mas sim com um nome mais intuitivo, que é o Tesouro Pré-fixado, o Tesouro Pré-fixado, que é a LTN, mas você tem que saber a correspondência, tá, para a sua prova, certificação e para o seu dia a dia, é importante ainda que saiba, principalmente porque muitos ainda usam essa denominação. O Tesouro Selic, que é a LFT, o Tesouro IPCA, aqui, que é a NTN-B principal, e o Tesouro IPCA com juros semestrais ali, que você está observando, que aí vai ser o NTN-B, né? A gente observa outra característica, por exemplo, o Tesouro Pré-fixado, você tem diversos vencimentos. Um vencimento lá no dia 1º de janeiro, ou de 2023, ou de 2026, ou de 2031, né? É uma outra característica. Acontecendo mesmo ali para os outros títulos, ou seja, diversos vencimentos, né?
Assim também a gente tem, por exemplo, para o Tesouro pré-fixado, tem uma taxa de juros já pré-fixada. Né? Você sabe lá no momento do investimento quando você vai receber ao ano, e ela já está aqui, ó, a rentabilidade anual. Para os 2023, 4,81, 2026, 7,41, 2031, 7,81. Outra questão é que quanto maior o vencimento do título, né, ali maior vai ser essa rentabilidade anual que paga ao ano. Né? Como a gente já tinha visto anteriormente essa característica dos títulos de maneira geral. Né? Mais o longo prazo, maior a incerteza, maior o risco e, por isso, maior a taxa de juros, né? A rentabilidade desse título ao ano. Né? Além disso, a gente observa ali, por exemplo, um valor mínimo, né? Um valor mínimo lá de aplicação que geralmente a partir de R$30 você já consegue investir. No Tesouro Direto exatamente teve essa ideia de para o pequeno investidor conseguir investir diversificando ou financiando a dívida pública, se colocou valores pequenos ali de investimento. A partir de R$30 já se pode investir nesses títulos. Vejo que os valores desses títulos são pequenos, ali 30 e poucos reais. O preço unitário ali, né? Ali de cada título, a gente observa que o Tesouro pré-fixado, como a gente falou, é abaixo de R$1.000. Já no pré-fixado com juros semestrais, né, ali já é mais de R$1.000, porque tem os juros ao longo do mês. Né? O Tesouro Selic, que ele paga Selic, paga Selic, né, é um título pós-fixado ali. Né? Você tem o Tesouro IPCA, aqui, que paga o IPCA mais uma taxa de juros, tendo essa rentabilidade real, como a gente observa aqui. Então, o 2026 paga IPCA mais 2,90, 2035 IPCA mais 4,17, essa outra característica que a gente observa. Né? Bem, e esses outros títulos, tanto a Selic quanto o IPCA, como nós falamos, valores nominais atualizados, né, maiores do que R$1.000, e isso também o preço unitário é maior do que R$1.000. Por exemplo, o Tesouro Selic, o preço unitário do Tesouro Selic é de R$10.000 nesse dia ali que a gente observou, mais de R$10.000. Ok? Bem, o Tesouro Direto, né, é uma modalidade que a gente já observou que o Tesouro encontrou, primeiro, para aumentar a quantidade de investidores, né, ali na dívida pública, isso beneficiava o próprio Tesouro, e também para diversificar os investimentos da população. Né? Então, ele é voltado especificamente, exclusivamente, somente para pessoas físicas que podem investir no Tesouro Direto. O valor mínimo de compra é de R$30 e o valor máximo de compra por mês é de R$1 milhão. Então, por mês, um investidor pessoa física pode, através do Tesouro Direto, comprar até R$1 milhão ali. E ele tem uma liquidez diária. O que significa isso? Significa que o investidor que comprou um título hoje, ele pode amanhã, um título público federal, amanhã, vender esse título lá, que vai ter um mercado para ele e com uma rentabilidade lá mais próxima do valor justo. Né? Então, isso significa liquidez diária.